Aqui neste canal já tratei sobre algumas peças de mídia perdida mais obscuras que se tem notícia, mas existem algumas que são bastante famosas. Acredito que já tenha chegado então o momento em que irei citar alguns desses casos, que são conhecidos como o santo grau das mídias perdidas. No vídeo de hoje então vamos falar sobre os casos mais famosos que existem sobre Lost Media e que talvez vocês já tenham visto em algum canal muito maior do que esse aqui. Em 15 de julho de 1974, ocorreu um dos incidentes mais famosos e tristes da televisão mundial, com a morte ao vivo da âncora e jornalista Christine Chubbuck. O mais triste é o fato que ela mesma tenha causado a sua própria morte, o que causou um choque para todos os telespectadores e a equipe do programa que ela apresentava. Às 9h30 da manhã, logo após o início do seu programa, o Sun Coast Digest, em uma filial da ABC na Flórida, Christine sacou seu revólver e atirou contra si mesma, ao vivo, após expressar então seu descontentamento com a postura sensacionalista que a emissora estava tomando. É possível, embora altamente improvável, que alguém tenha gravado o noticiário em casa, já que existiam aparelhos que gravavam o que era transmitido na TV, embora eles fossem bem raros ainda naquela época. E existem também algumas controvérsias quanto à exibição da morte ao vivo, pois algumas lendas urbanas afirmam que o técnico, que estava controlando a transmissão, ele viu Christine sacar uma arma e ele rapidamente escureceu a tela para que ninguém visse. Porém, existiam fitas gravadas pela emissora, que obviamente elas foram então entregues à família de Chubbuck, que por sua vez entregou e confiou ao escritório de advocacia. Embora algumas lendas urbanas afirmam que as fitas elas tenham sido destruídas e não existem nenhuma cópia por aí. Porém, é comum a existência então de relatos que afirmam já ter visto esse vídeo em variadas mídias, como em filmes Mondo, como Faces da Morte, vídeos de treinamento do FBI e até mesmo aqui na internet, em seus primeiros anos de história. Isso é bem improvável, como eu disse, dado que é aceito pela comunidade que este vídeo esteja perdido para sempre, até que um áudio foi encontrado. Em 2021, o youtuber Atalist adquiriu de um colecionador o que é considerado o áudio original do incidente, e ele então postou isso no YouTube. Existem até algumas dúvidas quanto à veracidade do áudio, mas é considerado que ele é real sim, ao contrário então de supostas gravações que existem por aí, que são todas distorcidas e na verdade são fakes. Em 5 de outubro de 2003, o entusiasta de ursos pardos, Timothy Treadwell, acabou tendo seu fim nas garras de um urso pardo. Timothy e sua então namorada foram atacadas por um urso pardo enquanto acampavam no Parque Nacional de Katmai, lá nos Estados Unidos. Enquanto Timothy via a aproximação do urso que o atacou, ele pediu à sua então namorada para que ela ligasse a câmera, mas ela acabou então esquecendo de tirar o tampão que fica na lente. Enquanto eram atacados, a câmera registrou o áudio que foi utilizado pela polícia enquanto é investigado o caso, E a fita foi entregue então à ex-namorada de Treadwell. Durante a produção do documentário O Homem-Urso de 2005, o diretor Werner Herzog ouviu o áudio e a sua reação foi assustadora e ela foi parar no documentário. Werner sugeriu que a fita fosse destruída, nos dando uma ideia do conteúdo perturbador que estava presente na mesma. Em 2001, antes da sua morte, Timothy foi no programa de David Letterman e o entrevistador lhe fez uma pergunta extremamente assustadora. A pergunta era qual seria a reação de Timothy caso ele fosse morto justamente por um urso pardo. E o mesmo riu, então negando que essa situação fosse acontecer um dia, Infelizmente isso foi uma coincidência assustadora. Em 19 de agosto de 2010, durante o show da banda The Swell Season, na Califórnia, um homem de 32 anos acabou tirando sua própria vida. O homem saiu de seu assento e subiu em um telhado, e se jogou no palco após a execução da música When Your Mind's Made Up, a poucos metros do cantor Glenn Hansard. Com a multidão e a banda em estado de choque, eles imediatamente pararam tudo, e alguns correndo então para socorrer o homem e outros chamando então uma ambulância. Mais tarde foi revelado que o homem recém havia saído da prisão e ele tinha sido preso por ameaçar de morte a sua namorada na noite de Ano Novo. Embora hajam imagens do show antes e depois do ocorrido, não há imagens conhecidas do incidente que foram divulgadas para o público, apesar de ter 2.000 pessoas na plateia. O usuário do youtuber Keith Han afirmou que possui imagens do ocorrido, mas optou por não deixar ninguém assisti-la, além da polícia e a própria banda, por uma questão de respeito.
Em 4 de setembro de 2006, o especialista em vida selvagem australiano Steve Irwin, também conhecido como o caçador de crocodilos, foi fatalmente atacado por uma arraia enquanto filmava para um documentário. O ataque, assim como as consequências e o suposto momento da morte de Steve, foram filmados, pois Steve deu a ordem então para sua equipe que eles nunca interrompessem as gravações, independente do que acontecesse. De acordo com testemunhas, Irwin foi atacado no peito por um ferrão de arraia, momentos após falar que esse tipo de ataque era bastante improvável. A filmagem restante foi entregue às autoridades de Queensland, que supostamente devolveram à família de Steve, que por sua vez destruíram. Um amigo de Steve que viu as filmagens disse que não queria que o público visse as filmagens por respeito à família de Steve, e disse que acredita que não exista mais nenhuma cópia disponível para que o público visse um dia. Desde que o incidente se tornou famoso por sua indisponibilidade, várias filmagens e fotos falsas foram postadas, sempre sendo devidamente desmentidas. Em 23 de maio de 1999, um dia antes do meu aniversário, durante o evento da WWE Over the Edge, o lutador Owen Hart acabou sofrendo um acidente vindo a óbito durante um evento pay-per-view. A sua entrada no ringue deveria ser pelo alto, vindo voando em um cabo que deveria o soltar a poucos metros do ringue, mas não foi isso que aconteceu. O arnês que segurava Owen acabou soltando acidentalmente a 24 metros de altura, fazendo ele cair então de peito nas cordas, e que o arremessaram violentamente em direção ao ringue, que resultou então em uma queda fatal. Apesar de estar sendo transmitido ao vivo, o momento da queda não estava sendo exibido, e as câmeras estavam apontando então para a plateia, enquanto os locutores relatavam o que aconteceu, para as pessoas que assistiam. Mesmo assim, as filmagens existem, mas são mantidas em um cofre da WWE, sendo que elas jamais deverão ser exibidas algum dia, nem mesmo copiadas. Semelhante com o incidente envolvendo Dross e D'Lo Brown, que aconteceu um acidente no ringue em que um ficou tetraplégico, e essas filmagens elas também nunca vão ser disponíveis, acredito eu. O evento está disponível na WWE Network, mas está logicamente editado, retirando o momento da queda fatal de Owen. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Eu queria fazer um vídeo então sobre essas Lost Medias mais famosas, que, como eu disse antes, eu citei muitos casos mais obscuros, e eu achei que faltava esses casos mais famosos, mesmo que sejam manjados já. E para deixar arquivado aqui também, acredito que material a mais não faça falta. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se inscrevam no canal, deixem seu like, comentários, divulguem com seus amigos e até a próxima. Adeus!